E, na verdade, você não está pedindo muito. Tá errado, né, o pensamento das pessoas, né? E aí até a gente até tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, esse posicionamento é errado, porque como é que você explica isso? E na verdade a gente precisa entender que as pessoas estão num sentido de ser ignorante, de não conhecer. Quem não conhece a realidade e não vive, não consegue compreender os bastidores de uma pessoa, de uma família com deficiência. Então só quem passa pelo processo muitas vezes de entender o que está acontecendo, de saber as dificuldades que a família possui, é que sabe que não consegue um acesso à saúde de qualidade, tanto pelo poder público quanto pelo privado, porque os planos muitas vezes não vão ofertar um profissional especializado. Diz que é especialista, mas quando a gente vai verificar, tem de fato a especialidade adequada, e aí já não consegue chegar nem no mínimo da especialidade, nem no mínimo do convencional. E a palavra equidade é justamente para poder a gente conseguir equalizar isso, porque a equidade você vai dar, é como se fosse um degrau, né, gente? Todo mundo que está aqui é advogada, mas talvez quem assista não é advogado e precisa entender. E eu sempre gosto de explicar de um modo mais lúdico para conseguir compreender que é aquele degrau que a pessoa precisa. Vamos imaginar João e Ana. João é autista e a Ana não é. A Ana, ela vai conseguir alcançar todos os meios dela de saúde, educação, sem nenhum tipo de suporte, porque talvez a Ana não precise de um suporte, seja na educação ou de um profissional com especialidade. Ela não precisa do degrau. Esse é o degrau da equidade. O João, ele vai precisar do degrau, porque ele vai precisar não de um psicólogo comum, mas de um psicólogo especializado. Ele não vai precisar de uma escola que oferte ali um professor regente apenas, mas um mediador acompanhando ele na sala de aula, porque ele tem a dificuldade educacional. Ou seja, a equidade estabelecida, no meu ponto de vista, é esse degrau. E aí é o ponto que as pessoas acham que tá pedindo demais. Não, eu estou pedindo o que, diante das necessidades daquela pessoa, o que ela precisa para alcançar a igualdade, tanto formal e material, é justamente esse degrau da necessidade de um profissional especializado de educação. Então, hoje, para mim, as dificuldades que a gente mais enfrenta, eu até entrei na educação aqui, é só sobre saúde, mas é porque não dá para falar sobre equidade se falar só de saúde, né? Tem vários pontos aqui. Então, as maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje é estabelecer essa equidade. É deixar claro que a necessidade daquelas pessoas com deficiência que estão buscando algo, seja no judiciário ou no administrativo que seja, é porque elas precisam daquele degrau de uma especialidade, seja de um profissional apto, de uma quantidade de carga horária, de um plano terapêutico de forma individualizada, para ela alcançar a qualidade de vida, autonomia e ser inserida de fato na sociedade. Para mim, assim, esse é o ponto crucial que as pessoas não entendem, o judiciário não entende, e aí gera todo esse... E aí, como a Vivi falou, entra o sistema querendo olhar somente para o que é interessante para ele, e não para a pessoa.